Então, assim, sem mais delongas, de novo, a gente pode mandar o material para vocês depois, tá, pessoal? A gente vai mandar o material. Mas eu queria chamar o Pedro aqui. O Pedro, grande parceiro nosso, desde o início, lá, como eu falei, a gente construiu o V360, aí começou a construir o V360 a 4 mãos lá com o pessoal da Vale, né? Aprendeu muito com eles e ainda aprende, né? Então a gente começou lá criando, hoje a gente está expandindo, né, para outros países a solução. Então, certamente, enfim, é uma das pessoas com quem vale muito vocês se conectarem aí depois do evento, tá? Pedro, obrigado. Bom, gente, bom dia. Quem não me conhece, Pedro Dias. Vim aqui apresentar um pouco da nossa história, né? Então, não vim falar de um processo, enfim, vim contar uma história para vocês, né? E a nossa história começa lá em 2014, quando a Vale implementou o SAP. Então, quando a gente implementa um sistema robusto desse, foram acho que mais de 2 anos de implementação. Pessoas que estão aqui também, Marcos Célio, Flávio, pessoas que participaram lá com a gente, hoje estão até colegas em outros lugares. E nesse momento, né, a gente tinha a ideia de que o SAP ia resolver todos os nossos problemas, né? Resolveu muitos problemas, mas quando a gente começou a rodar, a gente começou a ver que, né, no recebimento fiscal, né, eu até brinco, acho que já mostramos aqui, né, diversos problemas que existem de horas extras, processos manuais, erros que impactam no processo, né, e acabam gerando todos esses problemas que a gente tem em relação à consequência no final de pagamento. Então, a gente começou a pensar em como que a gente mudava, como é que a gente antecipava, como é que a gente teria como mostrar onde estavam os problemas, né? Então, na época, a gente recebia todas as notas por e-mail, falando de serviços, e aí só alguns dados, né? A Vale, hoje, ela recebe quase 40 mil notas de serviços e mais de 180 mil notas de materiais. Então, como é que a gente fazia a gestão disso tudo, né? E como era o recebimento fiscal, eu até brinco que eu acho que parece mãe, né? Só muda de nome e endereço. Então, acho que o recebimento fiscal para outras empresas também é a mesma coisa, né? É uma área que geralmente é vista até com pouca... Ou eu acho que era vista, hoje em dia não mais, com pouca inteligência, uma área que deveria processar documentos, né? Então, como é que a gente transforma isso tudo numa área que agrega valor, que traz inteligência para a companhia? E aí, nisso tudo, a gente começou a pensar na nossa jornada. Então, a gente recebia todos os documentos por e-mail, a gente tinha todos esses problemas que foram falados aqui de processamento, de pedido, de nota que vinha sem pedido, enfim. E aí a gente pensou, cara, o que a gente precisa fazer? Primeiro é trabalhar com a nossa parte de conexões, né, que a gente está falando bastante aqui de conexões. Então, o primeiro passo de todos foi como é que a gente junta as áreas e olha o processo como uma cadeia, end-to-end, né? Nós tínhamos os processos bem definidos, papéis e responsabilidades bem definidas, mas cada um em seu quadrado, né? Então, suprimentos comprava, a gestão de contratos fazia os boletins de medição, o fornecedor mandava a nota, e aí, no final, a gente não conseguia processar quase nada. Quando a gente deu o primeiro passo, que foi juntar todo mundo, botar numa mesa e falar, gente, nós temos um problema, esse problema é da cadeia, então esse problema é recebimento fiscal, da gestão de contratos, é da companhia, como é que a gente pode melhorar isso? Como é que eu dou visibilidade? Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, que também veio com a questão do XML e da evolução tecnológica, foi, de fato, ter esses dados de uma maneira digitalizada. Então, a gente já podia, a gente já tinha alguns robôs, já fazia algumas automações, mas, de novo, não olhando o end-to-end, né? Pegava XML, lia e tentava processar, mas o nosso número de divergência ainda era muito alto, né? E por que era alto? Exatamente porque ninguém se falava. O segundo passo foi fazer um trabalho forte de saneamento de dados mestres.
né? Então, toda a área de suprimentos, né? Codificação de itens, e principalmente a área de tax, né? Onde a gente conseguiu codificar a nossa parte de serviços, né? Meio que fazer um deparo do mundo SAP para a legislação, né? Para a Lei Complementar 116. Né? Então, a gente começou a catequizar e a tratar todos os dados dessa forma. Então, o que nascia certo, no final, dava certo. Outro ponto importante dessa nossa jornada foi a criação de um cronograma de medição. Porque, né, de novo, eu acho que isso talvez só deveria acontecer na Vale, né, que a gente recebia notas em qualquer momento do mês, principalmente fechamento, último dia do mês, correndo para cadastrar todas as notas. A gente pensou, não, a gente precisa organizar isso de alguma forma. Né, suprimentos, como é que você me ajuda? E, de novo, né, gente, parceria, conexão. Sempre foi pautado em cima disso. Então, a gente pensou em umas janelas de medição. Então, eu tenho um período adequado para o serviço ser executado. Consequentemente, eu tenho um período para que a gestão de contratos possa validar a documentação e realizar a medição nele no sistema. E eu tenho um período para receber e processar essas notas. Então, só um exemplo, a Vale, né, as janelas de serviço são prestadas do dia 20 de um mês, do dia 21 a 20 do mês subsequente. Entre o dia 20 e o último dia do mês, né, tem a disputa entre aquilo que foi realizado de serviços, aquilo que vai ser medido, né, e aí a gente cria, de fato, né, a FRS, que é o nosso cheque. E aí eu tenho o recebimento fiscal, tenho do dia 1º até o dia 15 para receber e processar os documentos. Então, quando a gente começou essa jornada e a juntar todos esses pontos, a gente já começou a reduzir a quantidade de notas extemporâneas. Né? Porque eu tenho um prazo acordado com todos os atores do processo. O outro ponto bastante importante nessa jornada foi a criação da medição de serviços. Então, a gente recebia pedidos em aberto, pedidos guarda-chuva, e aí, de novo, a gente levou para o time, né, para esse grupo todo que estava trabalhando nessa jornada, e falamos, gente, a gente precisa, de fato, não dá. Eu tenho um pedido que eu tenho 100 mil reais e eu recebo várias notas picadas que, no final, nada bate com nada. Como é que eu vou encontrar a linha correta, o valor, o imposto, o município? Eu tenho que ficar olhando o documento. Então, a gente acordou em que, né, cada nota deveria ter a sua própria medição. Então, basicamente, você assina um cheque para pagar um documento. Dito isso, você precisa, né, faz um processo 1 para 1. Feito um processo 1 para 1, com toda essa organização que a gente fez, aí a gente começa a brincar de automatizar. Aí eu começo a brincar de antecipar os meus problemas e poder verificar se aquele XML, de fato, bate com aquele pedido, se eu tenho alguma divergência. Né? E aí, quando a gente começou a ver isso, a gente falou, poxa, né, pessoal, V360, Visage, ajuda a gente. Como é que agora eu tenho já esses dados estruturados, eu tenho o meu dado mesh bem definido, eu tenho o cronograma de medição, mas eu ainda recebo tudo por e-mail, ainda não consigo dar visibilidade, ou quando eu dou visibilidade, a assertividade é baixa, porque eu tenho que ficar lendo diversos arquivos. E, na época, era um desafio, né, ter um banco de dados, algo muito mais complexo, principalmente para apenas o recebimento fiscal que deveria processar notas. E aí, quando a gente começou a levantar esses dados, a dar visibilidade do quanto que a gente poderia evitar de multa, de juros, principalmente, a gente viu, cara, a gente tem um case aqui que se paga. Né? Então, vamos pedir ajuda e vamos criar esse portal. E aí, por último, né, que foi a entrada do portal, a gente precisava exatamente, com base nessa medição, porque eu também tenho, né, eu posso até criar uma medição, mas com diversos serviços diferentes. Então, para isso, a gente criou o espelho da nota. Então, o portal ele pegava todos esses documentos e, basicamente, ele faz, né, um cara crachá ali para já dizer a sua nota está boa ou não está boa
para dar entrada na Vale. E principalmente a parte e aí, com isso tudo, né, a gente teve um forte trabalho e esforço na parte de gestão de mudança, que eu acho que, né, o Gustavo vai apresentar isso para vocês. Eu acho que, de fato, é onde a gente coloca mais energia e tem mais esforço, de fato, conscientizar as pessoas de mudar uma cultura que a gente vinha, né, de processamento de documentos para uma parte de mais inteligência. E a gestão da rotina, porque a gente começou a ter indicadores, né, online para justamente a gente correr atrás dos nossos objetivos. Então, a questão que foi dita aqui sobre melhoria contínua, né, no momento em que você tem indicadores, que você tem o seu lead time, que você começa a olhar, poxa, o meu lead time aqui são de 10 dias, como a gente tinha lá no passado. Como é que eu faço para melhorar aqui? Então, a gente melhorava um dia, já ficava feliz, 2, 3, até quando a gente chegou num lead time quase on time. Claro que com muitos desafios, claro que isso tudo aqui, existem exceções, existem problemas, mas a gente consegue atacar eles de uma maneira muito mais ágil e com menos esforço. Aqui são um pouco dos ganhos que nós tivemos, né? Então, no passado, onde a gente tinha cadastro totalmente manual, né? Mesmo com a ajuda de alguns robôs, a gente tinha muito esforço para cadastrar esses documentos. A gente tinha mais ou menos 40 notas por FTE e agora, enfim, quase mais de 400 notas. A nossa automação, né? A gente fez um ramp-up, né? A gente implementou não adianta só implementar a ferramenta de automação, porque ela sozinha ela não vai resolver. Então, a gente fez o primeiro ramp-up, chegamos lá a quase 10% de automação e não saímos disso. E quando a gente começou a dar visibilidade, correr atrás das áreas, pedir ajuda, né? Juntando pessoas, processos e tecnologia, de fato, a gente conseguiu aumentar. Nosso lead time, que lá atrás eram mais de 10 dias, a gente consegue fazer num tempo médio de um dia e com um nível de automação aí de 99. Uns dados também, a gente pagava mais de 10 milhões de reais em multas e juros e hoje não pagamos nem 100 mil. Como próximos passos, né, a gente, em parceria com a V360, né, a gente tem um outro desafio. Poxa, beleza, né? Depois de 2014, 2015 para cá, a gente organizou o Brasil. Né? Eu acho que a complexidade que a gente tem no Brasil, tanto de processo e da parte tributária em si, ela nos dá muito conhecimento, né? E uma resiliência para poder atingir outros níveis. Então, quando a gente começou a olhar o recebimento fiscal de forma global, e isso estou falando de quase um ano atrás, a gente até achava, né? Poxa, países com menos complexidade tributária deve ser mais fácil, né? Mas, novamente, né, eu acho que recebimento fiscal é bem parecido em todos os lugares, não seria diferente no Canadá, por exemplo. Então, quando a gente chegou lá, a história era mais ou menos a mesma, né? Então, tenho nota sem pedido, tenho um pedido no valor errado. E aí a gente falou, poxa, se a ferramenta funciona para o Brasil, qual seria a dificuldade ou o desafio para a gente implementar isso no Canadá, na Suíça, e quiçá aí que a gente está também desafiando o time da V360, mas eu tenho certeza que vai sair, países da Ásia, né? Eu sei que a linguagem é diferente, mas, novamente, o processo é bem parecido. Então, claro, né, em países com uma complexidade menor, como Suíça e Canadá, a gente não tem um XML. Algumas empresas até emitem, tem alguns acordos que a gente ainda está buscando vencer, mas, de forma geral, ainda não é algo bem difundido. Então, a gente tem PDFs que a gente ainda recebia por e-mail. Então, agora, o nosso desafio maior é como é que eu recebo, como é que eu convenço os fornecedores a entrar numa plataforma para mim postar uma nota fiscal, né, um PDF, no caso. Como é que eu leio isso se eu não tenho um XML? Então, é nesse passo que a gente está. Eu acho que já evoluímos muito. A ferramenta já está
já está lendo os PDFs de uma maneira que nos ajudem muito na automação. A gente já está rodando com essas ferramentas para diminuir o nosso esforço. E agora, claro, que é a parte de gestão de mudança que é a mais difícil para a gente. Acho que, de forma geral, é essa a jornada que a gente trouxe. Não é fácil, né? Não é de um dia para o outro. Tem que ter bastante convencimento, tem que trabalhar muito em conjunto, principalmente com áreas parceiras de techs, suprimentos, gestão de contratos, dados mestres. O time tem que entender que somos uma cadeia, que todo mundo ali faz parte disso. Então, aquele problema que dá lá de um fornecedor gritando, que antigamente a gente tinha lá, recebia de um diretor a reclamação de não sei quantos milhões parados de um fornecedor. Hoje em dia, todo mundo se mobiliza e entende, né, que parte está, de fato, em alguma falha de processamento, outra parte está em alguma falha de algum contrato que está em revisão, e por assim vai, né? Então, acho que queria agradecer aqui a oportunidade de mostrar esse case, né, e me botar à disposição de vocês para, se vocês quiserem se conectar e entender um pouco mais a fundo, porque não é do dia para o outro, não é fácil, mas eu acho que o recado aqui que é possível. Tá? Muito obrigado. It feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are Pedro, você saiu correndo, não quer responder a dúvida da galera, não? Acho que ele ficou nervoso, gente, mas sintam-se à vontade. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Pedro sobre essa história, sobre esses resultados, sobre os desafios, conquistas que a Vale teve nesse processo? Ninguém tem dúvida? Tem ali? Fala, pessoal, bom dia. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa questão da implementação Canadá, porque a gente sabe que não tem XML, como você mesmo abordou. Então, a gente queria saber um pouquinho mais aí como é que estão as coisas para poder atualizar para a gente. Não, ótimo. E parabéns. Obrigado. Para o Canadá, a gente ainda está nessa fase de implementação. Então, o que a gente optou foi, a gente estava num cenário bem complicado de processamento de documento. Então, a gente falou, cara, onde que a ferramenta consegue ajudar a gente? Pô, leitura. Então, se ela já consegue ler, eu já consigo, de alguma forma, processar esse documento e reduzir o volume de notas que eu tenho para lançar e, consequentemente, pagar o fornecedor de uma maneira mais ágil. Então, a gente está nesse momento de, cara, aproveitar a leitura que ele tem e processar. O segundo passo agora é, de fato, mergulhar com as áreas parceiras para tratar as divergências na causa raiz. A cultura do Canadá ainda é muito diferente. Ainda é de fornecedor manda nota, você precisa processar, e o problema é do financeiro. E quando a gente vai olhar, a gente está nesse desafio ainda de conseguir consolidar as divergências, de trazer quem são os maiores ofensores, a maior área ou divergência que a gente tenha para poder tratar. Bom dia. Eu queria saber se nesse teu dia de processamento os cálculos das retenções, inclusive do ISS, estão incluídos, e qual o sistema que vocês usam para calcular essas retenções? Sim, está, porque o próprio portal ele já tem o vínculo com o nosso SAP, nosso SAP. A gente tem o VTax lá como motor fiscal, e a gente tem agora me fugiu da memória, mas a gente usa as tabelas já do SAP padrão para cálculo dos impostos. Então, na hora que a nota entra, ele já bate pedido, já vê quais são os impostos, já diz sim ou não, está dentro, está fora. Aí, dependendo da divergência, né, e aí dependendo da regra de negócio, ou a gente já rejeita de cara para o fornecedor dizendo que está errado
e onde está o erro, ou, eventualmente, o que a gente considera como um erro interno, a gente acaba tratando internamente. Bom dia, Pedro. Aqui. Então, a minha dúvida é referente... Você falou sobre o cronograma de medição das notas. Então, as notas são emitidas do dia 21 ao dia 30, né, de cada mês. As notas são emitidas... O serviço é prestado do dia 21 de um mês até o dia 20 do outro. Isso. Aí a gente fecha o período de serviços prestados. Do dia 20 até o dia 30 é o período de medição. Sim. Então, o fornecedor manda as informações... Ele só vai emitir a nota no mês seguinte, Ele então. só emite a nota a partir do dia 1º. Entendi, mas referente à competência do mês anterior. Perfeito. Aí vocês, no caso, escrituram no mês de emissão da nota e não considerando a competência do mês anterior. Isso aí. Tá. Foi Aí, uma- para a REINF, dá algum problema para vocês ou vocês conseguem fazer? Não, sim. Todos nós sabemos que é um pouco de risco, sim. Sim. Mas é o que vem ajudando a gente a conseguir processar esses documentos. Aí a escrituração e a contabilização no É, mês de emissão da no nota, mês da emissão. desconsiderando o mês de competência que é o mês anterior, no caso. Perfeito. Tá. Eu acho que a gente não vai conseguir todas, mas a gente tem mais umas 3 aqui. Oi, Pedro. Tamires, Olá. tudo bem? Bem, Pedro, você comentou que um desafio muito grande foi essa mudança de mindset de como era esse processo feito dentro da empresa. Como é que vocês fizeram? Assim, dá uma dica. Como é que a gente engaja essas áreas e quanto tempo levou para a Vale conseguir ajustar esses processos e alcançar esse nível de automação? cara, foi muito difícil, né? Assim, de novo, acho que a parte mais difícil para mim foi a questão de você conscientizar as pessoas, das pessoas entenderem que elas fazem parte daquilo. Então, esse trabalho de convencimento, essas reuniões... Mas, claro que a gente estava num período onde a gente tinha acabado de implementar um sistema, um SAP. Né? Todo mundo sabe que tem um momento muito crítico, muitas coisas acabam parando, a gente tem muitas reclamações. Então, naquele momento meio que caótico, né, onde todo mundo ou ficava um reclamando do outro, ou a gente se juntava. Então, acabou que a gente se juntou. Agora, para chegar de lá até o nível de uma excelência, foram pelo menos 3 anos ali fazendo os ajustes, no todo. Aqui, ó. Bom dia. Opa. Obrigado, Pedro. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Eu queria saber como você comentou aí que vocês estão trabalhando para fazer esse trabalho de automação também em países como o Canadá, a Suíça. Vocês têm algum tipo de automação? Como funciona o processo para compras offshore, para fechamento de câmbio que envolvam outras moedas? Vocês têm algum tipo de automação também ou não? Aí agora você fugiu do meu conhecimento. Depois a gente pode até bater um papo e te responder sobre essas questões, tá? Desculpa. Obrigado, imagina. Vou tirar uma última dúvida aqui e a gente encerra. Bom dia, Pedro. Bom dia. Eu queria saber como que vocês tratam as exceções. Redução de base de cálculo, desoneração da folha, se nessa esteira de lançamento ali que você colocou para a gente, no sistema fiscal de vocês já têm essas regras pré-cadastradas ou se existe uma equipe que faz essas análises? Isso ainda é um desafio para a gente, né? A gente acaba acatando o que está na nota fiscal, a gente sabe dos riscos envolvidos, né? Mas sim é um problema para a gente. O que a gente tem pensado agora é como é que eu incorporo a questão da base de cálculo na minha cadeia de medição. Né? Porque quem está ali prestando serviço, que recebe os comprovantes, que sabe o que foi aplicado, o que não foi aplicado, a gente entende que essas pessoas são as mais capacitadas para dizer o que é válido ou não. Claro que tem um outro desafio de conhecimento tributário na ponta, né? Então, como é que a tecnologia nos ajuda a evoluir nesse sentido? Mas ainda é um desafio. Foi?
Gente, obrigado. Não queria fugir não, tá? Mas foi... Tudo bem, arrasou. Foi ensaiado. Valeu, gente.